E o Vinícius está calando aí, clubistas, racistas, está todo mundo aí, é um chupa para todos eles. Calando, inclusive, na minha opinião, o Tite, tá? Porque É que sempre tirava. Não, sempre tirava. Não, tirou na Copa. A Copa do Mundo, o jogador mais sempre tirava. da seleção brasileira. Sempre tirava. Saiu aos 18 minutos, ele saiu aos 18 bem lembrado. minutos do segundo tempo. É um mistério. É, porque ele era o cara mais decisivo. Vou falar pra você, eu tô falando, eu sempre falo, falei do Gabigol. Pode passar que eu vou lembrar uma coisa que vocês não lembram. O cara saiu aos 18 minutos do segundo tempo do jogo contra a Croácia. Era o jogador mais decisivo do Brasil até aquela situação. Jogava bem, no jogo estava bem? Não, mas o time inteiro estava mal. E o Tite tirou. E você mesmo, agora te passando a palavra, você dizia o tempo todo, só está sendo convocado porque está arrebentando, porque o Tite resistia em convocar o Vinícius Júnior. Arrebentando, ele não convocou o Vinícius. Ele não convocou o Vinícius Júnior no jogo contra a Argentina. É que alguém machucou o Vinícius Júnior naquela semana, 15 dias antes, está sendo o maior jogador na Europa, ele não foi convocado, alguém machuca, não sei se foi Paquetá, alguém foi cortado, o Vinícius vem e já assume a titularidade no jogo contra a Argentina, nas eliminatórias. E até outra o coisa, da seleção só pra concluir, só que era super elogiado. Nossa, o Tite, você vai gostar dessa aqui, ó. Eu fico no Ninho, eu tenho todas as... Tem um monte, stream, né? Eu pago um monte, eu tenho tudo. Fechou o pacote. Prime, Globoplay, HBO, eu tenho tudo. Tem tudo. Netflix, Temos tudo, Vamp. E eu gosto de ver novelas antigas. Que loucura. Globoplay, né? Aí eu tô vendo agora a novela Renascer, que é a história do Cacau, lá da Bahia, minha querida Bahia, com o Antônio Fagundes, né? E lá tem uma personagem, a professora Lu, uma professora que dá aula lá pros filhos dos peões da fazenda lá, dos colonos. Você jura que você vai falar de novela? Agora você vai ter Virou eu vou show. chegar no vídeo. Virou video show. Vai chegar no Vinícius Júnior. Vai chegar no Vinícius. E tem outra personagem que ela conversa muito, que é uma pessoa chamada Morena. Ela falou, Morena, o povo do Brasil dá mais importância quando morre um bicho do que morre quando mata as crianças. Tem muito... Ela contando. Morrem muitas crianças, então se dá mais importância quando mata uma preá, sei lá, algum animal, pelo Ibama. A repercussão do Zumar, quando bateu no gato, deu mais repercussão do que está acontecendo com o Vinícius Júnior. O Zumar, o zagueiro, você viu o que ele fez? Ele pegou o gato lá, deu uma sua no gato. Deu uma sua no gato, você viu isso, Tico? E o Vinícius Júnior, todo jogo ele é agredido, agora até pelos torcedores. Não, mas é o que eu falo. Ontem lá ele tomou três faltas ontem no jogo, não foi perseguido em nada, e é isso que o Fausto falou, que o Klopp não sabia. Parece que a Europa toda não tá. Parece que tá só dentro É uma loucura, né? É uma loucura. Não, eu ia dizer que a presença do Modric ajuda muito. Todas as informações que chegam da Espanha mostram como ele trata esses garotos que chegam. Foi assim com o Rodrigo, foi assim com o Vinícius Júnior. É mais ou menos o cenário. Essa garotada sai daqui sabendo que vai se aperfeiçoar na Europa. Esse é o discurso. Qualquer um, Hendrick, já deve estar ouvindo isso todo dia. Quando você chegar por lá, você vai se aperfeiçoar, você vai trabalhar só com os estrelados ao seu lado, é tudo isso. E chega com a disposição, porque imagino que tenha mesmo, com a disposição de aprender, de ouvir, de seguir alguns exemplos. E o Modric fez isso com esses garotos todos, que é esse jogador que já foi citado aqui, que com 38 anos de idade está deitando e rolando. A importância dele foi extremamente importante, por isso foi muito acentuada. Por isso que eu citei aqui o que passou pela cabeça de um cara que tem esse tipo de perfil, quando ele olha na seleção brasileira e vê caminhando para bater a primeira penalidade o menino Rodrigo, que ele pegou no colo lá no Real Madrid para cuidar, para levar para casa, traz, tratou, ofereceu o ombro. No momento de tristeza, ele chegou lá, ficou conversando, funcionou como um terapeuta para o Rodrigo. Essa é a verdade. E aí ele caminha lá, tá olhando lá, jogo decisivo, Copa do Mundo, só tem estrelado naquele time lá, Neymar, Thiago, tem uns veteranos na seleção brasileira. Ele vai bater o primeiro, é isso. Eu imagino que ele tenha pensado nisso. Eu, quando vi, eu não acreditei, professor. Então é muito legal. Eu falei tudo isso para dizer que o Vinícius está num lugar muito bom. E ele vai crescer ainda mais. Ô, Mauro, você gostou quando eu lembrei, né, dessa situação do Tite. Você também
gostaria de entender a cabeça do Tite com relação ao Vinícius Júnior na Copa do Mundo? Não quero entender, não. Prefiro não entender. Mas, assim, era inexplicável, porque ele foi um jogador que, na Copa, ele tinha mais participações em gols, era um jogador que estava encontrando soluções ali, já vinha dessa ótima fase no Real Madrid, que tem sequência agora, mas não é de agora que ele veio jogando bem. Como lembrou o Vampeta, ele não convocava mesmo o jogador. Na Espanha, na Europa, não na Espanha, na Europa, quando saía a convocação da seleção brasileira, o Vinícius não era lembrado, a repercussão era grande. Como assim não convocou? O que acontece? Está machucado? Tem algum problema? As pessoas não entendiam, de fato não entendiam, e ficavam ali se perguntando por que o Tite não convocava. Enfim, mas eu acho que ali não é a questão do Tite, sei lá, uma perseguição, nada. É a questão do Tite ter aquelas ideias dele. Ele quer um jogador com a característica tal. Então vai morrer abraçado com aquela ideia. E o Vinícius era um cara que dava ele opção. Morreu duas Copas. Para opção. O Gabigol não quis levar. Então, diante disso, né, acabou não levando. Agora, o Vinícius tem uma coisa que é bem legal, acho que assim, ele me parece um cara bem assessorado, porque ele é um menino, né? Para ele ter o comportamento que ele tem, certamente ele está sendo bem orientado. Mas nem todo mundo que é bem orientado acaba acatando boas orientações, né? De repente você fala, faz assim que é melhor. O cara vai lá e faz tudo diferente. E ele, você não vê uma confusão, uma fofoca, um forrobodó. Até quando apoia, né? Não, mas é a vida pessoal dele, assim, é super discreto. E o que ele aguenta, olha, o cara é quase um monge, né? Porque não é fácil, cara. Você está jogando ali e vem um elemento lá daqueles lá e falando nas coisas que falam e na torcida. E os espanhóis, vou te dizer, é uma coisa vergonhosa. Como é que uma sociedade, um país importante, um país relevante como a Espanha, como que se aceitam isso, como permitem isso? Porque essa imagem vai para o mundo inteiro, gente, sabe? E aceitam, tudo bem. Imagina com os que são anônimos e que sofrem como ele o racismo na Espanha. Se ele sofre, imagina, no dia a dia, pessoas que trabalham lá, que vivem lá, que vieram de outros países. Pô, deve ser um negócio, mas você falou do posicionamento mais da diretoria e de jogadores ali ao lado do Vinícius Júnior. Eu venho falando isso faz tempo também, e eu acho que deveria ser cobrado também aqueles que foram ídolos do Barcelona. Um Ronaldo Fenômeno, que tem uma voz mundial, um Roberto Carlos. Esses caras eu não tô vendo eles se posicionarem. Do Real Madrid, né? Eu faria uma coletiva de imprensa, juro pra você. Eu faria uma coletiva de imprensa, não é só cada um se posicionar na rede social. Se eu sou o Real Madrid, eu procuro esses caras, os grandes ídolos do Real Madrid, faço uma coletiva de imprensa para falar a respeito disso. Porque extrapolou qualquer... Primeiro que não tem limite para isso, né? Porque não deveria nem existir, do mínimo ao máximo. Mas passou de todos os limites possíveis e impossíveis. Então, eu acho que deveria ser algo mais... As entidades. Óbvio. E não só isso. As entidades fazem notas oficiais protocolares. Só para dizer que falou alguma coisa. Então o Real Madrid que trate de ir atrás desses grandes ídolos aí e fazer uma coletiva, fazer uma grande campanha, porque isso é muito sério, hein? É que a questão psicológica do Vinícius parece ser muito boa. Lógico. Porque se ele não tivesse um psicológico bom, algo muito sério poderia acontecer com esse garoto, né? E inclusive sobre o que o Fausto diz, né? Sobre a personalidade, maturidade. O Vinícius Júnior ontem, depois do jogo, ele foi perguntado sobre duas coisas. Primeiro, sobre a grande atuação dele, 2 gols e 1 assistência. Ele só falou do time. Ele em momento nenhum fala dele. Ele diz, não só eu, mas a equipe fez um grande trabalho. Defensivamente, se a gente fizer um trabalho bom, na frente a gente consegue criar muitas jogadas e ganhar os jogos. Estou muito feliz com a partida de hoje. Quero seguir evoluindo porque tenho só 22 anos. São mais de 200 jogos pelo clube, mas quero continuar decidindo na Champions. Olha só, 22 anos, a gente esquece. Ele é muito novo ainda, já tem 200 jogos pelo Real Madrid. E além disso, ele fala sobre os ataques. E olha a resposta do Vinícius Júnior. Eu não tento calar ninguém. Tento seguir minha vida e bater minhas metas. Ajudar meus companheiros no dia a dia, que falam as coisas que eu realmente quero escutar. Quero seguir aqui por muito tempo, porque sinto que desde meu primeiro dia, aqui é a minha casa. Tipo, não quero calar ninguém. Ele podia chutar o balde. Se fosse eu mesmo ia chutar. Sábado agora. Calma aí. Break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala, Van. Sábado agora joga Real Madrid
e Atlético de Madrid. É. E foi no jogo contra o Atlético. Que aconteceu aquele negócio do boneco, né, professor? É, isso aí. Sábado agora tem esse jogo. Jogar onde? Santiago? No Santiago Bernabéu. Pelo campeonato. Vocês não acham que o Real Madrid tinha que fazer algo muito sério nesse jogo? Vamos ver até lá o que é que vai ter, né? Se vai ter perseguição de novo, que é o clássico. Mas Aquele essa do boneco foi contra o Atlético de Madrid pela Copa do Rei, eu Copa acho. do Rei, né? Mas essa maturidade é impressionante, né, Wander? O moleque, ele não sai de si, ele vai na dele. Que é nesse momento que você fala besteira, quando você tá grandão ou quando você tá sendo atacado. É isso aí. E ele não perde a classe. Tipo assim, deixa muito claro quem é o idiota. Né? Tem dois lados aí. Então, o lado idiota ele já deixa muito claro. Ele mantém classe. Eu acho espetacular o comportamento dele. Cabeça boa, 22 anos. Viu o que ele falou aí? O que eu quero ouvir, eu ouço dos meus companheiros. É bem possível que isso aconteça mesmo. Não é só uma declaração de pacificação. Tem mais que todo o Mbappé o elenco todo deve falar isso para ele. E, além de tudo, eu sei que bicho no Real Madrid não tem a menor importância, mas eu lembro do Vampeta. Eu tenho que tratar essa peça, essa joia aqui com muito carinho, porque esse cara ajuda a aumentar o meu bicho. Ou não é assim, Vamp? No conjunto da obra é isso. O cara é importante lá, não é o oitavo reserva, titular do time. O técnico não tem mais lugar para colocar os troféus que ele recebe, acabou de falar que eu quero ter esse jogador por muito tempo, é espetacular esse garoto. Realmente, fiquei muito fã dele, desde o início. Quando ele saiu, não é brincadeira, ele saiu daqui, foi lá, no centro de um clube espetacular, teve paciência, aprendeu a falar o idioma, realmente um vencedor, inspiração. De uma maneira geral, inspiração para muitos jovens. Se você ainda não escolheu um jovem no futebol para se inspirar, conheça um pouquinho a história dele, o que ele enfrentou indo, o que ele enfrentou lá, para onde ele foi, né? Para o cenário que ele foi, para o palco que ele foi. Fez isso tudo aí, né? Exatamente. Uma referência para o Hendrick, hein? Não, e o Vinícius, né, ele tem todo um staff que o Mauro fala. Eu mesmo conheço o Edu Peixoto, que trabalhava como jornalista, que era muito bom jornalista e hoje trabalha como assessor dele. Tem o Douglas, que trabalha com mídias. Tem o pai, o irmão dele. A família dele é muito diferente. A forma como você vê até na postura deles nos jogos da Copa. Não sei se você encontrou. Eu vi muito a família do Vinícius lá e eles são muito centrados, assim, sobre essa situação. A gente está de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Vanderlei falando sobre essa cabeça do Vinícius Júnior. Ele que também tem todo um staff ao seu redor, mas não deslumbrou por enquanto e parece que não vai deslumbrar. E o jornal Marca, eu quero saber a opinião de vocês, que eu não sei se é exagero ou não. Porque eu acho que o Mbappé ainda, em questão seleção, ele é muito gigante. Coisa que o Vinícius ainda não conquistou pela seleção brasileira. Mas o Marca, ele diz o seguinte... jornal espanhol aí, respeitadíssimo de esportes, simplesmente imparável. Um doblete para resgatar o Real Madrid. Sua atuação no Anfield o troca de patamar e o coloca no mesmo escalão que Mbappé. Brutal a sua capacidade de desequilibrar e gerar perigo. A goleada tem a assinatura do Vinícius Júnior. Exagero, Mauro César Pereira? Eu acho que ele não está ainda no patamar do Mbappé. Eu também não acho. O Mbappé ainda é o... Assim, o Vinícius está crescendo, pode ser que ele consiga. Ele já conseguiu avançar tanto, né? Ele pode conseguir até se igualar, se aproximar. Mas acho que o Mbappé, que é até um pouco mais velho, né? Ele está num outro nível. O Mbappé 2 anos mais velho. O Mbappé está num outro nível. O Mbappé, ele já fez, acho que é mais ainda do que... Lógico, o Vinícius ganhou uma Champions League, fez o gol decisivo. Agora, não é por culpa do Mbappé que o PSG não ganha a Liga dos Campeões, pelo contrário. Ele arrasta, às vezes, o PSG com todos os problemas até fases decisivas, até a final. Mas ele está numa crescente, né? E o Vinícius, assim, eu conheço, morei em São Gonçalo. O Vinícius é de São Gonçalo, de um bairro Mutual, um bairro pobre, uma região muito humilde. Conheço bem ali a área. Então, assim, é uma história muito bonita. Porque é muito difícil. Um garoto desse, quando ele nasce numa região pobre assim, na corrida da vida, né, para você chegar a algum lugar, ele sai numa desvantagem enorme, muito grande.
E aí, quando ele tem um talento para jogar futebol, ele tem que ter a capacidade de aprimorar, saber usar esse talento, não fazer bobagem, ser sempre. Senão, saiu, foi pro desvio, aí perdeu a chance, perdeu o bonde, acabou, meu irmão. Aí, de repente, perde a oportunidade. E ele, até com tudo isso que está acontecendo, ele não se deslumbra, ele mantém, realmente é bem interessante. Numa época de jogadores muito midiáticos, né, que estão mais preocupados, às vezes, em chamar atenção, rede social, ele é bem diferente. O Mbappé também, a maneira dele não é tão assim... tem lá as coisas dele, a vida dele, as ideias dele. Ele é bem futebol mesmo. Posicionamentos, mas parece também um cara bem voltado para jogar, né? Tem algumas posições que são até bem discutíveis, assim, discutível no sentido que gera um debate, né? Aquela questão lá da cerveja, por exemplo, na Copa do Mundo, pegou a marca da cerveja e virou o contrário. Porque, vocês querem que eu apareça com a cerveja? Né? Essa é a ideia. O Neymar não foi melhor em campo e foi eleito. Por quê? Aí o Neymar aparece segurando o troféu que tem a marca da cerveja. Então, essa escolha de melhor em campo... tomou um susto. É uma escolha... Depois não fui eu. Eu? Olha que coincidência. Mbappé, Messi, Neymar, De Bruyne, os principais estrelas, né? Os caras escolhiam o melhor em campo. Aí o cara, para ter o troféu, tinha o nome da cerveja, pô. Num país onde não se pode vender cerveja, exceto em alguns lugares, aquelas restrições todas que foram muito debatidas, né? E o Mbappé tem esse posicionamento. Alguns são até interessantes. Um cara jovem com uma postura, às vezes, que foge aí do lugar comum. Até no aniversário dele. Foi logo depois da Copa que ele estava em alta, era ele soprando um bolinho. Bolinho. Eu não sei o que é. Ele jogou a final, logo depois ele estava treinando, né? Tava. Ele chegou para treinar um dia antes do Neymar, não foi isso? Foi. Eu não sei o que a imprensa espanhola está falando, mas em determinado momento dessa situação envolvendo o Vinícius Júnior, eles tentaram levar por um lado ridículo, que foi por um lado de provocação do Vinícius Júnior, e aí eles tinham os atos de persegui-lo ali. Então eles tentaram, mesmo assim, lá pelo que a gente leu aí, com relação à imprensa espanhola, culpá-lo de tudo que está acontecendo com ele. E chega a ser um absurdo, né, gente? Nada justifica as atitudes dos caras, né? E o Ancelotti ainda falou, né, Vamp, que o Mauro achou um exagero aí, o Marca, dizer que ele tá no mesmo patamar do Mbappé, eu também acho. Eu acho que o Mbappé ainda tá um pouco acima, até pra ser melhor do mundo, que é o prêmio que o Mauro fala que pra ele não vale de nada. Mas que eu acho que também tá na briga, assim, mas... eu acho que ele vai ganhar mais cedo que o Vinícius Júnior. Agora, e o Ancelotti? Exagerou também? Porque o cara tem o Benzema no time, né? E ele diz que o Vinícius Júnior é o jogador mais decisivo do mundo na atualidade. Não há ninguém como ele. E esse cara entende. O cara é 4 vezes... O jogador dele também, né? Ele vai valorizar o jogador dele. Ele jogou na final da Liga dos Campeões também, conta muito. Ele faz... ele não aparece naqueles rol de atacantes para melhor do mundo, né? Teve uma temporada 1000 vezes melhor do que o Neymar. Não, mas o próprio Benzema, né, Mauro? O próprio Benzema é jogador dele. Ele falar que o Vinícius Júnior é o mais decisivo. Eu acho o que Benzema ele decidiu tudo. Eu acho que ele está tentando falar do momento, né? Essa temporada, esse momento, esse instante. E acho natural também que ele queira dar uma força maior depois de tantas pancadas que ele está tomando. Agora, eu fiquei pensando ontem o seguinte, né? Camarada até no Real Madrid, meu camarada. Porra, aí vai sair para vir treinar Brasil e Paraguai no Defensor del Chaco. Todo respeito ao Paraguai. Brasil e Bolívia lá em La Paz, com altitude. Tem que estar maluco, cara. Ancelotti, para com isso, cara. Pô, não dá. Se ele realmente vir para a seleção brasileira, alguém tem que examinar a cabeça do Ancelotti. Porque não tem melhor cabimento, é 1000 vezes melhor você ter do Real Madrid do que treinar a seleção brasileira. Mas ele quer se aposentar. Será que não seria, vou tentar ser campeão de uma Copa? Se aposentar, aqui ele vai tomar pancada, vão cobrar dele o título mundial, vão reclamar porque ele não mora no Brasil, se ele não vir morar aqui, vão reclamar que ele não escalou fulano, que não convocou fulano. Vai ser aquela encheção do saco também. Aqui ele não vai ter vida boa. Ele acha o quê? Que vai ficar tranquilo? Não vai. Ele é italiano, ele sabe. Quem treina a seleção da Itália também não tem vida boa, não. Né? Tem uma pessoa que morou lá, pô. Os caras vão encher o saco, pô. Então, para encher o saco, fica no Real Madrid. Quer dizer, vai sair do Real Madrid para treinar a seleção brasileira. E o salário vai ser muito menor. A CBF não consegue pagar o que ele ganha no Real Madrid. Ele ganha 5 milhões e meio por mês. 5 milhões e meio de reais por mês, é isso? Então, e aí parece que há uma proposta, parece, eu não frequento o corredor da CBF, parece que teria tido, tudo no condicional, a proposta de 4 milhões. Mas se apertar, pode chegar nisso. Eu acho que dinheiro não falta para a CBF. Só para falar também um fundamento que o Vinícius tem, que poucos jogadores do mundo têm, que ele leva a bola pro fundo e dá o passe de 3 dedos. Todas as bolas ele está levando e
Ué, no último jogo do Real no Mundial, pô. Mas- Que ele deu o gol pro Benzema, de 3 dele. Não, na Copa do Mundo ele fez também, que foi aquele lance do Richarlison também, né? Aham. Ele leva e... dá de três. Não, ele tá jogando muita bola e